próxima peça que nós vamos fazer é o sapatinho, tá? Então, é esse sapatinho aqui. E aí, no final, né, nós vamos aplicar um botão aqui pra poder fazer a amarração. Vou utilizar o fio roxo, que eu tô usando aqui, é esse fio aqui. A agulha que eu tô usando continua sendo a número 3. Para começar a fazer o nosso sapatinho, nós vamos começar com corrente. Então, nós vamos fazer 12 correntes. Então, começa com um nó corrediço. E vamos fazer 12 correntes. Eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Na segunda corrente, a gente começa a partir da segunda corrente. Então, a gente vai saltar a primeira. E nós vamos fazer 10 pontos baixos. Eu já fiz um, esse é o segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. E sobrou aqui uma corrente. O que nós vamos fazer aqui nessa corrente que sobrou? 3 pontos baixos nessa última corrente pra gente fazer a volta. Então, nós vamos fazer 2, 3 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer pontos baixos nessa outra parte da corrente, das correntes que nós fizemos, nas correntes de base. Então, nós vamos fazer aqui 10, no caso, 9 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e aqui um aumento nesse primeiro ponto. Então, finalizamos a nossa primeira carreira com 24 pontos baixos. Vamos pegar o nosso marcador de ponto, vamos marcar esse primeiro ponto aqui e vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer aqui um aumento no primeiro ponto, um aumento, e agora nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Chegamos aqui na nossa virada, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, primeiro aumento, segundo aumento e aqui terceiro aumento. Então, fizemos 3 aumentos aqui para fazer o contorno. Agora, nós vamos fazer novamente 9 pontos baixos, porque os dois lados aqui são iguais. Então, aqui tem 9, do lado de cá também tem 9. A gente só vai aumentar nas laterais do sapato. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, sobraram aqui 2 pontos baixos. Então, nesses 2 pontos baixos, nós vamos fazer 2 aumentos. Um aumento. E aqui depois, mais um aumento. Carreira finalizada. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Agora, 9 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo, 3 vezes. Ó, primeiro aumento, um ponto baixo. Segundo aumento, um ponto baixo. Terceiro aumento, um ponto baixo. Próximo, 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós vamos fazer a outra virada. Nós vamos fazer, então, um aumento e um ponto baixo 2 vezes. Um aumento, primeiro aumento, um ponto baixo. Segundo aumento, um ponto baixo. Marcamos o final da nossa carreira. Então, essa carreira que nós fizemos aqui, finalizamos com 36 pontos baixos. Na próxima, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Depois do aumento, nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos 3 vezes. Então, vamos lá. Ó. Primeiro aumento, um ponto baixo. Segundo aumento. Opa, são 2 pontos baixos, né? Tô errando aqui. Então, um aumento, 2 pontos baixos. Novamente, um aumento. Então, esse é o segundo aumento. 2 pontos baixos. Terceiro aumento. 2 pontos baixos. Agora, 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora nós vamos repetir a mesma coisa 2 vezes. Um aumento, 2 pontos baixos. Aí, novamente, um aumento. E aqui, 2 pontos baixos. Final dessa carreira, 42 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer agora 3 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E agora é só seguir. 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora nós vamos fazer um aumento, 3 pontos baixos 3 vezes. Então, primeiro aumento, 1, 2, 3 pontos baixos. Segundo aumento, 1, 2, 3 pontos baixos. Terceiro aumento, 1, 2, 3 pontos baixos. 9 pontos baixos agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos repetir a mesma coisa 2 vezes. Um aumento, é o nosso primeiro aumento aqui. 1, 2, 3 pontos baixos. Segundo aumento. 1, 2,
e 3 pontos baixos. Final desta carreira, nós temos 48 pontos baixos. Agora, nós vamos para a última carreira de aumentos, para a gente poder virar e começar a fazer a parte da lateral do pé. Nós vamos fazer agora 4 pontos baixos e um aumento. 3, 4 e um aumento. Agora, a gente faz 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, nós vamos fazer um aumento e 4 pontos baixos 3 vezes. Então, primeiro aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Segundo aumento. 1, 2, 3, 4. Terceiro aumento. E agora aqui, 1, 2, 3, 4. Agora, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora são um aumento e 4 pontos baixos 2 vezes. Então, um aumento, 1, 2, 3, 4. Segundo aumento, 1, 2, 3 e o último ponto, 4 pontos. Finalizamos então a nossa carreira com 54 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a primeira carreirinha da lateral para a gente poder subir aqui a altura do nosso sapato. Nós vamos fazer 54 pontos baixos só pegando na alcinha de trás. Ó, então, eu só vou pegar nessa alcinha de trás aqui, ó. Não vou pegar as duas alças, só na alcinha de trás, para o ponto poder ficar viradinho. Então, eu vou fazer 54 pontos baixos só pegando nessa alcinha de trás. Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras, ponto sobre ponto, com 54 pontos baixos. Então, contando com essa aqui que nós estamos fazendo, mais 4 carreiras, tá? Então, são 4 carreiras de ponto sobre ponto. Quarta carreira finalizada. Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras. E agora, a gente vai começar a fazer a parte da frente do nosso sapato. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer 15 pontos baixos e depois uma sequência de 11 diminuições. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peraí, escapou, 12, 13, 14, 15. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 11 diminuições. Então, 1, 2. Lembra de puxar o fio? Eu sempre dou essa puxadinha aqui, ó, pro ponto ficar bem apertadinho, pra não ficar aquelas diminuições muito abertas. Perdi as contas. 3, né? 3. Aqui. 4. 10. 11 diminuições. Agora, a gente termina com pontos baixos. É uma sequência de 17 pontos baixos. Eu fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e aqui por último 17. Vamos colocar o marcador. Tem uma variação no pé que eles precisam ficar o contrário um do outro. Então, esse aqui eu já fiz, né, o pé direito. E agora eu vou fazer o pé esquerdo. E eu vou deixar na tela aqui as variações, tá? Então eu vou colocar na tela aqui de algum dos lados o gráfico, né, a receitinha com a variação dessa última carreira. Porque o que muda no sapatinho é só a última carreira. Que nesse pé direito a gente faz do lado de dentro para fora e no pé esquerdo a gente faz ao contrário, tá? Então eu vou deixar aqui do lado para vocês darem uma pausa no vídeo e observar a diferença, tá? Então aqui nós vamos fazer, eu estou fazendo o pé esquerdo, meu pé direito já tá pronto, então nós vamos fazer 29 pontos baixíssimos, tá? Agora não é ponto baixo, é ponto baixíssimo. Então nós vamos fazer aqui, ó, 29. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29 pontos baixos. Ó, então fizemos aqui 29 pontos baixíssimos, perdão. E agora nós vamos fazer 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora nós vamos pular essas 5 correntinhas e vamos fazer na sexta corrente. Eu não sei se vocês repararam, mas eu fiz aqui 10 correntes e eu coloquei o meu dedo em cima da corrente número 10. Já para facilitar, porque aí a gente já fez as 5 correntes, agora é só prender o ponto aqui na corrente, aliás, número 10. Então, para ficar essa aberturinha aqui, porque nós vamos colocar um botão para poder fazer o detalhe do sapato. Então, esse aqui fica o passador do botão. Então, eu já fiz um, agora é só eu voltar fazendo os nossos pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último ponto 10. E agora a gente vai terminar fazendo os nossos pontos baixíssimos. No caso aqui são 14. Então é só finalizar a carreira com pontos baixíssimos. Está quase pronto o nosso sapato, fica só faltando colocar o botão. Ó, então terminamos aqui nossa carreira de pontos baixíssimos. Agora eu vou cortar o fio, vou pegar uma agulha e agora nós vamos fazer o arremate aqui do nosso sapatinho. Com a ajuda aqui da agulha. Dá um nozinho aqui do lado de dentro para ficar bem firme. Cortar esse fio aqui de dentro também. No outro sapatinho. Ó, o outro sapatinho eu nem tinha arrematado, vou aproveitar e vou arrematar também. Então, tá aqui. Agora eu vou pegar o botão.
eu escolhi esses botões aqui e vou utilizar uma dica que eu dou, né? Você verifica se a sua agulha passa, né, no buraquinho do botão, né? Então, dependendo do tamanho da sua agulha, ele não vai passar, tá? Então, geralmente eu tenho vários tamanhos. É importante, né, a gente ter vários tamanhos de agulha, ó. Vários tamanhos de agulha, porque nesses momentos assim de pregar botão, a gente sempre usa a menorzinha. Então, eu vou usar o fio amigurumi mesmo. Se você quiser, você pode usar uma linha de costura ou alguma outra linha, né, no mesmo tom do sapato. Mas eu já vou usar o fio amigurumi já para facilitar. Nós vamos colocar aqui, é mais difícil um pouquinho, porque o passador dessa é bem pequenininho, então o fio fica bem apertado no passador. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos medir aqui aonde que vai ficar a nossa... onde que vai prender a nossa alcinha. Ó, então, ele fica reto mais ou menos aqui. Então, eu vou prender aqui. Eu vou inserir aqui, vou deixar um fio solto para poder arrematar depois. E vou prender o botão em formato de X, tá? Então, aqui, ó, eu passo o fio na diagonal e agora eu passo na outra diagonal. Eu passo o fio na outra diagonal. Ele vai formar um xizinho aqui. Já está bem preso, mas eu vou repetir o processo só para garantir. Então, eu vou fazer o xizinho de novo. Aí, agora, nessa segunda vez, já é um pouquinho mais difícil, que o fio amigurumi ele é um pouquinho grosso e esse botão é bem pequeno. Mas vai com calma e tranquilidade que dá para fazer. Cortar o fio. Agora eu vou dar aquele nozinho bacana aqui dentro. Agora é só a gente pegar, eu vou igualar aqui as pontas e utilizar a agulha para esconder o fio. Nesse caso aqui é mais grossa, né, pra facilitar, a mais fininha tá ali. Então, aqui a gente usa aquele mesmo esquema de passar na base de alguns outros pontos pra poder esconder o fio. É só cortar e está pronto o nosso sapatinho. É só pregar o botão no outro sapatinho, né, tomando bastante cuidado para que eles fiquem iguais, né? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui os nossos sapatinhos, colocá-los bem juntinho aqui, lado a lado, um do outro. Ó, e aqui a gente mede mais ou menos, para que eles fiquem bem parecidos, né? Vejo se a alcinha vai dar certo, se eles vão ficar parecidos. Ó. E é bem aqui mesmo.
procedimento é o mesmo que nós fizemos com o outro botão. Essa parte aqui vai ficar pra frente, né? E agora a gente vai fazer a aplicação. Eu vou costurar, então eu vou posicionar corretamente aqui na altura que eu quero, certinho. Vou verificar aqui se tá ok. Eu vou usar uma agulha para poder costurar. Então, aqui já costurei toda a volta, né, da peruquinha. Eu fiz aqui também uma espécie de xuxinha, então eu enrolei o fio várias vezes para ele ficar um pouco alto. Eu vou colocar de enfeite essa florzinha aqui. Eu fiz uma florzinha roxa para combinar com o detalhe aqui da blusinha. Então, eu vou fazer a aplicação aqui na cabeça dela, né, pra ficar como uma espécie de xuxinha aqui. E o sapatinho eu já coloquei, né, já tá no pezinho dela aqui, todo charmoso, com o botão colocado. Agora, sobre o vestido, eu ensino num vídeo esse vestidinho aqui. Só que esse vestidinho aqui, ele vai ser uma peça à parte no vestuário dessa boneca. Como ela tem esses babadinhos aqui, eu fiz também esse outro vestidinho aqui, que é basicamente uma jardineirinha, e é muito simples de fazer também. Eu vou explicar pra vocês como que eu fiz. Basicamente a gente começa, ó, por aqui, pelo meio. Então eu medi o quadril da boneca. Então, nós temos aqui 60 pontos. Eu fiz 58 pontos aqui pra ficar um pouquinho apertadinho. Então, eu fiz 58 pontos. Aí, virando aqui do avesso, ó, eu desci algumas carreiras, primeiro em ponto baixo, ó. Eu fiz 2 carreiras em ponto baixo pra ficar esse cos. E depois eu fiz carreiras de ponto alto. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras em ponto alto. E nessas carreiras de ponto alto, eu deixei as alcinhas. Então, eu fiz nessa segunda carreira aqui de ponto baixo, eu já deixei uma alcinha para eu poder fazer esse primeiro babadinho. Fiz mais 2 carreiras de ponto alto, deixei mais as laçadas da frente para poder fazer outro babadinho. Mais 2 de ponto alto, deixei mais uma laçada, né? Mais uma carreira de laçada. E aqui as 2 últimas para fazer a parte de baixo da saia. Então, ela ficou assim com os babadinhos. Os babadinhos é a mesma situação da saia do vestido que nós fizemos aqui. É o mesmo procedimento. Então, nós fizemos aqui, ó, em cada ponto alto, em cada corrente de base, nós fizemos 2 pontos altos e seguiu na carreira toda. E aí depois, né, que fizemos essa primeira carreira aqui de 2 pontos altos em cada ponto de base, a gente seguiu só fazendo pontos altos. Então, para cada babadinho eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras e o acabamento. Então, todos eles são iguais. Então, muito fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Para fazer essa parte de trás aqui da jardineirinha, eu medi o meio, né? Então, eu dobrei assim, ó. Medi o meio, né? Exatamente o meio. E eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, eu fiz aqui uma carreira de ponto baixo para ficar um pouco mais firme. E depois eu subi com pontos altos. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com 7 pontos altos. Daí, eu fiz a quantidade de correntinhas para fazer a altura aqui
do vestido para que passasse certinho no ombro. Então isso aqui você tem que medir, porque depende da tensão, do seu ponto, do tipo de agulha que você está utilizando. Então você mede a quantidade de correntinhas. Aqui eu coloquei o botão, isso aqui sai, tá? Então eu fiz o mesmo esquema da alcinha do sapato que nós fizemos, que nós deixamos aquela alcinha aqui. Então eu deixei 5 correntes aqui, preguei os botões, medi também mais ou menos o meio, é onde ia ficar agradável, e fiz. Então não tem segredo nenhum esse vestidinho aqui, então dá pra fazer. E aí esse outro vestidinho vai acompanhar como sendo uma roupa adicional pra boneca, mas originalmente ela vai com esse vestidinho aqui de babadinho, tá? Então eu vou vestir a nossa boneca, eu vou fixar aqui direitinho a florzinha e volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Finalizado aqui a parte da florzinha, então eu amarrei, costurei a florzinha aqui, coloquei ali um acabamento, né, 3 meias pérolas ali dentro. Aqui, né, ficou ela vestida com o nosso vestidinho. E eu acrescentei também as orelhinhas para ficar um pouco mais detalhado. E para fazer essas orelhinhas, eu fiz 11 pontos baixos no anel mágico e costurei aqui na altura dos olhos. Então é sem segredo. Então é só fazer 6 pontos altos, não puxa muito o anel mágico, senão ela fica muito redonda. Então você deixa um espacinho e depois na hora que você for costurar, você só põe um pontinho para ela ficar com esse aspectozinho, né, um pouco mais baixa. E é isso. Então, trabalhinho finalizado, está pronta a nossa boneca. Como foi a execução da sua bonequinha? Você gostou do resultado? Como que você fez o cabelo? Você modificou? Você fez cachinhos nas laterais? Você mudou o arranjo aqui, colocou um laço? O que você fez de diferente? Me conta aqui nos comentários ou me conta lá no Instagram. Posta a foto da bonequinha que você fez lá no Instagram e me marca, @LDamanitaCrochê. E se você não me segue lá, me segue, porque lá eu posto muitas novidades, é muito mais rápido do que trazer os vídeos pra cá, porque geralmente eu termino o trabalho, eu tiro foto e assim que eu entrego eu já posto lá no Instagram, então sempre tem novidade por lá. E como sempre, se esse vídeo foi útil pra você, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, para que eu possa sempre trazer vários outros tutoriais interessantes pra gente. E principalmente compartilha esse vídeo para que ele possa ajudar mais e mais pessoas, né? Porque o meu objetivo aqui é sempre ajudar pessoas. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau, crocheteiras! Até a próxima!